Fala pessoal, estou aqui com mais um episódio do Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil, desta vez em versão física, num estúdio, e eu resolvi convidar grandes anestesistas, ex-residentes que passaram comigo lá no HC em Ribeirão, e são meus amigos, né, que eu fiz durante o período deles lá na residência. Então eu estou aqui com o Kiko. Melhor falar Kiko, é o mais conhecido como Kiko, com a Débora e com o Tiagão. E a gente vai bater um papo aqui sobre residência, sobre mercado, sobre vida do anestesista e também dar umas risadas boas aqui, porque não foi à toa que eu chamei eles. São meus amigos, claros, mas também são muito engraçados. A Débora também, Débora, você é muito engraçada também. Sou tímida. É tímida, entendi. Não, mas então, a gente vai bater bastante papo aqui sobre o mercado. Eles entraram no mercado agora, né? Não agora, mas uns 2, 3 anos. E cada um trabalha de uma forma diferente dentro da anestesia. E como vocês sabem, o anestesista tem vários campos de atuação, então a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Então, eu queria que vocês se apresentassem um minutinho cada um aí. Começa com o Kiko. Vai lá, Kiko. Beleza, vamos lá. Então, para quem está me escutando, muito prazer. Eu sou o Henrique, mas muito conhecido como Kiko, por isso o Renatão tá me chamando assim. É um grande prazer estar aqui, viu, meu querido? Sério mesmo, obrigado. Prazer é meu, Kiko. É uma honra. Então, é isso. Eu tenho que falar idade, tudo isso? Não, idade acho que não, não né? vamos esconder essa Também parte, né? A Débora não vai gostar disso. Bom, eu sou de São Paulo, fiz faculdade de residência em Ribeirão, voltei em 2018 para cá. E desde então estou trabalhando aqui, já trabalhei com plantão, com várias coisas. Hoje a minha rotina é basicamente freelancer, especialmente voltado para cirurgia plástica, mas também atendo outras especialidades que atendem free, né? Porque não são todas. E um plantãozinho por semana numa instituição que é a Prevent Senior, né? Pode falar o nome. Claro, pô, fica à vontade. Um plantão por dia, por semana na Prevent e o resto de freelancer, basicamente. Muito legal isso, porque é uma coisa que gera muita dúvida, né? Como que é trabalhar como freelancer, né? Qual que são as vantagens e as desvantagens? Acho que você pode falar isso depois. Eu nunca trabalhei sozinho como freelancer, então isso é uma coisa legal, depois você fala pra gente. Fechado. Débora, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, acho que pouca gente me conhece, né? Meu nome é Débora, é um prazer estar aqui hoje, única mulher, né? Verdade, né? Poderia estar diferente aqui, né? Mas está bem representado. Muito bem representado. Muito bem representado. Tem 2 homens para chegar na metade do poder dessa mulher aí, vai dar aquela moral. Verdade, eu tive que equilibrar, né? Não teve jeito. Então, eu sou de Santa Catarina, fiz faculdade em Curitiba, Paraná, e fiz residência lá em Ribeirão Preto. Terminei a residência em 2019 e vim para São Paulo. Logo que eu cheguei em São Paulo, já entrei num grupo de anestesia. E então faz mais ou menos uns 3 anos que eu estou nesse esquema de grupo mesmo. E é isso, eu trabalho em vários hospitais, porque o meu grupo ele atende vários hospitais de São Paulo. Hoje eu trabalho basicamente em uns 4, mas varia bastante. O nosso grupo eu acho que trabalha em mais ou menos uns 10 hospitais aqui de São Paulo. Legal, Débora. Tiagão. Eu sou o Thiago, fiz faculdade em Uberaba, no Federal do Triângulo Mineiro, residência na USP também. Desde do fim da residência, mudei para São Paulo. Na verdade, eu mudei para Santos, mas eu trabalho em São Paulo. Já trabalhei como plantonista, continuo trabalhando também como plantonista, na verdade, né? E hoje eu sou coordenador do Hospital Municipal do Tatuapé, pela empresa Aleluia, hoje eu estou fixo e exclusivo dessa empresa. Legal demais. Na verdade, não foi coincidência, né, eu ter chamado vocês também por causa disso, porque eu sabia que vocês trabalhavam nessas condições. Então, cada um aqui trabalha de uma forma, né? E eu, diferente de vocês também, né? Eu trabalho numa instituição pública, sou funcionário público e também trabalho com ensino de anestesia. Então, estamos aqui com 4 anestesistas na mesa e cada um trabalha de uma forma. E, lógico, tem outras formas de trabalhar como anestesista, como foi o podcast, por exemplo, que eu conversei com o Luiz Guilherme, que ele já trabalhou de várias formas e uma delas foi no pré-hospitalar como concursado, praticamente militar, né, do resgate, que é uma outra forma de trabalhar. Hoje a anestesia tem um campo de atuação enorme, né? Muito legal isso. Então, vamos começar falando de residência. Vocês 3 foram residentes lá no HC e foram de turmas espetaculares, que deixam muita saudade até hoje. A gente fala muito disso até hoje. Alguns de vocês, da turma de vocês, ficaram lá em Ribeirão. Alguns estão lá no HC, como anestesistas já.
E por que vocês escolheram? Vocês chegaram a escolher Ribeirão ou foi... vocês fizeram prova em vários lugares e caíram de paraquedas lá em Ribeirão? E qual foi a experiência, né, como residente de vocês lá? Porque Ribeirão, eu não fiz residência lá, eu fiz aqui em São Paulo, mas sempre me falavam, pô, Ribeirão é uma cidade muito gostosa, é uma outra qualidade de vida, o hospital é muito receptivo e forma-se muitos amigos, muita amizade. Eu acho que vocês foram muito bem recebidos lá. E vocês eram de fora, todos, né? Não, você formou lá. Não, eu fiz faculdade lá. Você fez faculdade lá. Eu sou de Ribeirão. Você mas você fez Ribeirão, Eu fiz faculdade fora, mas eu sou de Ribeirão. E aí vocês escolheram Ribeirão como residência? Foco principal, primeiro objetivo ou não? Porque... Não, era um dos meus focos, mas eu tava com a mudança pronta para Rio Preto. E um dos meninos que eu até conheci ele aqui em São Paulo, ele me avisou, eu vou desistir da vaga, eu era o próximo da lista. E aí acabei ficando em Ribeirão, tipo, na época das provas, assim, em si. Então, eu, na verdade, fiz faculdade em Curitiba, né? Então, quem é do Sul não tem tanto, assim, eu acho que o Paraná ainda é o estado que mais vem para São Paulo. Mas quem é de Santa Catarina, que eu sou de Santa Catarina, eu acho que o pessoal fica muito por lá ou vai para o Rio Grande do Sul. Mas eu já fiz faculdade em Curitiba. E durante a faculdade, boa parte da faculdade eu quis fazer GO. E GO eu sabia que era muito forte em Ribeirão. E todo mundo falava muito bem de Ribeirão, que era uma cidade muito boa, enfim, tinham várias qualidades. Então, quando eu mudei de especialidade, Ribeirão continuou sendo uma das minhas prioridades. E quando eu prestei residência, eu prestei para vários lugares. E a minha prioridade era o Rio Grande do Sul, o HC de Porto Alegre e Ribeirão, a USP Ribeirão. E aí, como eu também não passei lá, acabei passando na USP, para mim foi fácil escolher. Legal. E você, Kikin? Você formou lá, então foi... eu já era da casa, né? Então, assim, eu só prestei 2 residências, né? Que foi o HC de São Paulo e o HC de Ribeirão. Eu já tinha a intenção de voltar para São Paulo, como voltei, mas eu não tinha certeza se eu deveria esticar ou não. Tava um pouco de dor no coração no final da faculdade, saio ou não saio. E aí eu fui conversando com os colegas que queriam fazer anestesia e enfim, eu acabei optando... Eu não passei aqui de qualquer forma, mas eu também não dei muito, não me esforcei para passar aqui. Eu fiz o grupo de estudos para passar lá e quando eu entrei lá foi fácil, né? No primeiro dia de residência estava pisando em casa, né? Então... E lá em Ribeirão é interessante que tem muita gente que tem medo, né, da USP, né? Nossa, não vou nem tentar porque não vou passar, enfim. Só que lá é interessante que pelo menos metade dos residentes de lá são de fora, né? Não são da USP mesmo. E temos aqui um ex-aluno da USP, ele pode falar muito bem. Ou não, né? Vamos ver se ele vai falar a verdade. Existe protecionismo lá com os alunos da USP ou é jogo aberto? Quem passou, passou? Cara, esse é um assunto meio complicado de dizer com certeza, assim, né? Não que eu não possa falar nada, não é isso. Mas assim, a gente, com relação à prova de residência, uma coisa que é muito perceptível, por exemplo, a sub-área da endocrinologia pediátrica da USP Ribeirão é uma área muito forte. As pessoas que estudam lá sabem disso. As pessoas que estudam lá sabem que o professor Ayrton, o professor Sonir, se estiverem me ouvindo, um salve para eles, são caras que são muito visíveis no mercado deles, entendeu? Então, naturalmente, por ser uma área forte dentro da pediatria, a gente sabe que vai cair uma pergunta de endocrinologia pediátrica. Pelo menos na minha época era assim. E sabe não, né? Imagina-se que sim. Sim, entendi. Porque você olha as provas anteriores e Natural, tal. né? São assuntos que lá, como é uma casa muito forte de pesquisa em vários assuntos específicos, a Débora falou da GO. Então, a professora Carol Salles fala muito sobre anticoncepção, etc. Reprodução, né? Reprodução humana. É muito provável que caia uma pergunta sobre isso. Assim. Então, nos nossos grupos de estudo, a gente já fazia estudos direcionados nesses assuntos que a gente sabia. Claro que sempre vem uma surpresa ou outra. Então, assim, o lance do protecionismo, eu acho que é mais nessa forma. Assim, você sabe no que a tua casa é mais forte. Perfeito. Isso é normal, né? É normal. Isso natural. Acaba favorecendo de certa forma e porque você faz a prova no mesmo lugar onde você estudou 6 anos da sua vida. Acho que isso é melhor do que você ir para um lugar onde você nunca foi. Diferente, né? Eu lembro que eu fiz prova em alguns lugares também. Na Unicamp, uma vez eu entrei para fazer a primeira fase, na entrada do portão, a bateria, né? Mas dos dois lados, com tamborim no seu ouvido, cara. Você entrava, passa como se fosse um corredor polonês, assim. Você ia andando, e tipo assim, fora. Pô, aí você fica meio... Então, assim, quem é da casa também tá em casa. Jogando no Maracanã, casa cheia, dá favor, porque né? quando eu fiz em Ribeirão também tinha bateria lá. Tinha. Batezão também ia, né? forte. Batezão. Batezão.
Batezão sempre dá uma força. Exatamente. Sempre dá uma força. Não, mas defendendo o Ribeirão, antes de ir pra lá, eu também tinha esse medo, porque querendo ou não, eu sou de fora, não conhecia ninguém em Ribeirão, não tenho família em Ribeirão, e eu também sempre pensava, pô, o pessoal da USP, o pessoal deve... Até assim, no quesito amizade, eles devem ser meio fechados. E eu posso dizer o contrário, assim. O pessoal Tudo dado. muito... o pessoal muito receptivo. Fiz vários Legal, né? amigos Isso eu percebo. lá de dentro. Isso eu a galera percebo. não tem isso. Pelo menos dentro da anestesia. Não sei, assim, como é nas Mas eu outras acho que também, né? especialidades. Nas outras também, né? Na anestésio não tem diferença, assim. É um clima muito bom entre os anestesistas. Né, o Thiago, ele foi tão bem recebido, que sentiu tão à vontade, Até que ele demais, começou né? a dar apelido pra todo mundo, né, cara? Nossa, pô, eu sou o rei do apelido. Rei né? do apelido, dava apelido pra todo mundo. Você foi bem recebido lá também pra Pô, caramba, né? ó. Você sentiu em casa, né? Você é o Luquita, né? Ele já. Então. Ele me deu o apelido também. Mas ele, no segundo dia de residência, já tava dando tapinha na bunda do professor Vicente, que é o chefe do serviço. Ah, né? mas sempre Digamos que eu excedei um pouco o limite, talvez, assim, mas foi sempre com carinho, sempre com carinho. Foi com boas intenções. Boas intenções. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Mas também tem uma coisa só com relação a essa questão de passar pessoas de fora e tal. Querendo, ou não, ainda são 15 vagas, né, eu suponho. É. Eu Sim, não agora sei. diminuiu pra 14 ou Ah, é? 13. Ah, é? mas, Bom, enfim, quando era 15, na minha turma especificamente, acho que eu tinha isso ou até um pouco mais. Mas era raro, historicamente, na anestesia ter 15 pessoas da turma que queriam fazer. Pelo menos por tudo que eu já ouvi falar. Não sei como tá hoje. Verdade, é É. difícil. Então acaba que, assim, sobrando vaga e dos 15, vamos dizer que tinha 15 ou 16 que prestaram. Também 3 ou 4 foram pro exército, Sim. e aí você abre Sim. vaga. E sempre tem aquele um ou outro que realmente putz, não conseguiu passar. Então, quem tá escutando isso aí e almeja passar na USP de Ribeirão, né? Então fica até mais tranquilo, né? Legal. Vocês sempre quiseram anestesia? Não. Eu boa Não, você parte, falou GO, né? fica GO. Graças a Deus que ela saiu as pessoas disso, dizem né? que eu evoluí, né? Não, você deve ter tido um sinal, né, divino, que, poxa, não, né? GO não, pelo amor de Deus. Eu passei a faculdade inteira achando que eu ia fazer gineco também. Sério, Sério? gineco, Sério? cara. O pai de um dos meus melhores amigos, eu sou de Ribeirão, né? Ele tava lá, eu sempre cresci na casa do cara, e ele... e aí, quando eu entrei em medicina, se você gostar de gineco, vem, que eu não tenho nenhum filho que fez medicina, vem. Isso influenciou, então, né? Aí, tipo, e assim, gineco, sinceramente, é legal. Não, é eu uma boa gosto mesmo. especialidade. Pô, eu acho que uma das sensações mais legais da medicina é parto. Cara, puta energia legal. Muito... Brincadeiras à parte, cada uma tem sua Sim, importância, sim, né? Pô, geralmente é um Não, eu ambiente gosto. que quando dá tudo certo, e a maior parte das vezes dá certo, pô, puta energia boa, Ah, legal. Mas eu formei, fui trabalhar, aí eu fiquei na dúvida na época, entre anestésio, gineco e ortop. Tem um perfil de ortopedista, né? Burro e forte. Isso pode cortar? Não, melhor cortar, né? deixa. Tô brincando, tô zoando. O cara botando fogo. Já começando por Você polêmica. vai ser cancelado. Mas o anestesista sofre muita piadinha também, a gente pode, Lógico, né? lógico. Só. Pode Onde distribuir. que esconde R$50 o anestesista? Dentro do livro. Dentro do carrinho do Não, anestesista. dentro do livro, dentro do livro ortopedista. ortopedia. O carrinho nunca tá na sala. O anestesista nunca tá na sala. É verdade, boa. Bom, aí fui trabalhar. Fiquei 3 anos trabalhando em pronto-socorro. E aí eu, sei lá, direcionei. Eu gosto de urgência, gosto de emergência, mas não gosto de coisas direcionadas. E a anestesia veio muito bem a calhar, porque tem muita coisa que é queixa que você tem que ficar investigando. A anestesia é uma especialidade que tem começo, meio e fim. Sim. E isso é legal. Você saber que seu paciente acordou bem, você tem um resultado direto. Curto prazo, a né? curto prazo, Isso né? é bom demais. Você tem um controle também da Sim. situação, né? Você tá ali, você faz sua anestesia e você tem muita autonomia, eu acho. Né? Sim. Eu acho que uma das coisas que fez eu escolher também, acho que bater o martelo. Bate no Marcelo. Salve, Marcelo. É o Marcelo. Bater o martelo. Ó, tá anestesia. entregando ouro, né? Não me distrai. Marcelo, será que é o Marcelo? Não, eu não tenho Marcelo. Tá. Então, o que fez eu bater o martelo em anestesia foi que eu trabalhei também um ano em posto de saúde. E é uma das coisas que o Thiago falou. Eu gosto da questão, assim, você ter controle sobre o paciente. Sim. E querendo ou não, no posto de saúde, beleza, você vai lá, diagnostica, prescreve, mas depende muito Do do paciente, paciente, perfeito. do SUS, todos os encaminhamentos. Então, você se sente meio impotente. Querendo ou não, na anestesia, você tem controle sobre tudo. Assim, não é que você tem controle sobre tudo, mas
é diferente, você tem mais autonomia, assim. Sim, eu recebi, na verdade, inclusive hoje, um direct de uma seguidora. Ela está muito infeliz como médica de família, justamente pelo que você falou. É muita frustração, porque ela prescreve e o paciente não... Ainda mais o paciente mais humilde, né? Não adere ao tratamento. Ou então o paciente ele vem com segundas intenções de querer receber receita, enfim, mente... Sabe, aquele jogo ali para conquistar o médico, para fingir, então... E isso frustra muito, né? Livre-arbítrio é complicado demais para o médico, porque o médico tem um ego um pouco mais inflado. É da carreira, eu acho. Sim. Estuda muito. E você depender, jogar o seu resultado na dependência de outro é muito difícil. Exatamente. Então, isso é um dos fatores interessantes da anestesia. Foi uma coisa que me fez me ajudou, na verdade, a escolher a anestesia, foi isso, essa autonomia. Exatamente. Eu uso o que eu acho que é melhor para o paciente confia em mim e acabou, Exatamente. Né? Cara, eu acho que eu tive talvez apesar de sempre ter gostado da dinâmica da anestesia, assim, sempre desde, sei lá, terceiro, quarto ano que a gente começa nos estágios cirúrgicos, né, que aí vem o professor da cirurgia, o residente da cirurgia, todo mundo quer conversar com você, falar com você, te dar alguma funçãozinha aqui, né, pra aproveitar o interno ali. Eu ficava olhando aquele cara ali, né? Aquele cara ali. Cara jogando Candy Crush. Sentado. Não, Candy Crush não, porque acho que não tinha muito na época. Mas enfim, às vezes era alguém mais mal encarado, alguém que não tava gostando daquela presença demasiada na sala cirúrgica, entendeu? Eu queria entender. Assim. Eu também, cara. Eu não gosto de bagunça na minha sala. Também não. E aí eu comecei a conversar e tal. E assim, eu fiz outra faculdade antes, né? Fiz administração. Ah, legal. Então, uma das coisas que eu tinha na cabeça já tava na minha segunda faculdade, que já é longa, né? E, quando eu entrei em medicina, eu nem sabia direito como funcionava essa questão de prova de residência. Não sei se vocês já sabiam disso, que a prova era tão difícil quanto, às vezes até pior do que o próprio vestibular. Eu não tinha essa noção. E, claro que... Bem mais caro também, né? Bem mais caro, bem mais dispendioso. Numa época que a gente não tem nada, né? Não tem porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Aí... cara tá... Então, e aí isso pesou. E aí eu fui conversando especificamente desde o quarto ano que a gente passa no estágio de GEOC de Ribeirão, é muito forte. Cara, no quarto ano, no quinto ano, foi um monte de parto, cara. É legal pra caramba. E eu lembro de ter conversado com uma assistente da GEO que namorava um cara que eu não sei se ele já era anestesista ou estava terminando a residência. E ela, putz, cara, se você tá nessa dúvida, faz anestesia com certeza, etc. Eu falei, tá, eu quero uma opinião menos passional, né? Ela falou assim, então tá, vai conversar com ele. E eu fui conversar sobre mercado. E a visão do mercado é que me interessou mais. Porque, especialidade em si, sempre gostei de nefro, gostava de fisiologia, gostava de cardiologia. Tem várias coisas na medicina que são muito interessantes. Tem muito aluno que fica louco, porque chega no final e gosta de tudo. Né? Mas fisiologia é animal, fisiologia né? É muito fisiologia legal. top, é verdade. Só que eu acho que o que eu falo até as conversas que eu tive com alunos de medicina, de modo geral, que estavam na dúvida, foi assim, cara, olha... Você pode gostar muito de um assunto, mas você tem que entender como vai ser a sua dinâmica profissional. O que você vai fazer para ganhar dinheiro, porque no fim das contas é isso que importa, né? Você vai ter que pagar suas contas, tem que ter um trabalho, ninguém faz nada de graça. E acho que a dinâmica do mercado da anestesia e o caminho para se chegar lá é uma coisa muito agradável. Assim, para mim foi, claro que você tem que gostar, mas... É prazerosa, né? Acho que todo mundo... Com certeza, eu acho. Também acho que... o anestesista, querendo ou não, tem autonomia também, né? Eu acho que, na verdade, quando eu escolhi anestesia, o mercado também estava muito aberto. Faltava muito anestesista também. E continua faltando aqui em São Paulo. Aqui continua faltando. Mas mudou, eu acho. Porque, assim, quando eu fiz residência aqui, em 2012, 9 a 12, eu recebia SMS. Na época não tinha muito WhatsApp, essas coisas. Você é velho, hein? Velho, né? 10 anos, é verdade. Vou te falar a minha idade, né? Enfim, era assim. Precisa-se de médico anestesista no Hospital Bandeirantes, no Hospital Lefort, não sei o quê, Itaim, São Luís, tudo quanto é lugar. E a gente era residente ainda, então a gente sentia o mercado, a gente falou, e era muito bom, porque a gente recebia muitas propostas e aquela coisa. Depois de um tempo, dobrou o número de residência, né? De vagas de residência, né? No todo o estado de São Paulo. Então, por exemplo, o HC daqui de São Paulo eram 15 e foi para 30. Então, dobrou. Aí eu acho que o mercado sentiu um pouco. Aí no meio da segunda década, de 2010 a 2020, lá para 2014, 15... Sentiu, lembra? Vocês acabaram... Quando a gente chegou, eu acho que nós três,
Mais ou menos no nosso período. Tava apertado ainda. Tava. Tava mesmo. apertado. Não né? tinha plantão disponível. Não Não tinha. tinha. E agora o mercado tá aberto de novo. E Tá. já que a gente tá falando disso, o que vocês acham que aconteceu? Rolou um êxodo, tipo, a acho galera que a saiu de São Paulo também ou não? Acho que o determinante foi a pandemia. Eu acho que tem uma demanda reprimida também, assim, pelo menos De assim. cirurgia, você tá falando? Isso. Muita cirurgia pra rolar e Nossa, aí, aumentou muito. aí os assim, serviços estão precisando de mais gente, é Não isso? só, teve êxodo de anestesista também, Também eu tem- acho. é. Lá. Porque na pandemia os procedimentos eletivos foram suspensos, né? E... Muita bom, gente também deve ter ficado sem ou- trabalhar muito. Ou você aceitava trabalhar em UTI ou você não tinha trabalho. Foi uma- Freelancer, né, na pandemia foi complicado. Zerou durante Isso é um uma das período. desvantagens que a gente vai comentar, né? Sim. Quando você não tem cirurgia, né? É diferente de um plantonista, né? Que tendo cirurgia ou não, você vai ganhar o seu, né? Eu acho que teve muita gente que saiu fora de São Paulo nesse período aí, pandemia, e não retornou. Ou se acomodou em outro lugar e criou um déficit. Surgiram mais hospitais também, não? Vocês acham? De serviço? No meu grupo, assim... Vocês pegaram mais hospitais? Isso, aumentou bastante o número de hospitais. Sim. Então, acho que até por isso que precisa, assim, bastante. Sim, entendi. Saíram alguns anestesistas, só que precisam mais. Tá. E Tem uma- onde você trabalha, no gerenciamento que você faz, também precisa de Olha, anestesista? eu assumi a escala com 40% dela ocupada. Eu ainda assumi em janeiro desse ano. Agora eu tô respirando. Foi bem crítico. Foi difícil de preencher a Poxa, escala. 40%, meu. Então, no final aqui, a gente vai deixar o contato dos dois, tá? Para quem quiser deixar currículo, mandar e-mail e tudo. Né? A minha empresa tá com 13 hospitais, é muita gente. 13 né? hospitais, é impressionante. Nossa, é né? bastante. É. Assumiu o HC, o PS do HC é da mesma empresa que, Sim. que eu tô. Abriu mais licitação, né? Ou é, Sim. né? Eles Fala foram- pra HC, né? Eles foram vencendo algumas licitações e assumindo. Isso demanda mais gente. Tá. E também teve uma mudança de dinâmica dos grupos grandes aqui em São Paulo, né? Porque quando a gente veio e até antes disso, os grupos grandes eles ficavam restritos aos 1 ou 2 hospitais, Sim. né? A SMA geralmente ficava ali no E com Samaritano, os freelancers, mas assim, não eram da casa do hospital que você quer dizer, né? Você tá falando. Isso. Não, mas eu digo até hospitais pequenos. Como a gente até estava falando hoje mais cedo aqui com a Débora, tem um hospital chamado Avicena, na Zona Leste, que hoje é da CMA, né? Que é o grupo do São Luís. Sim. Eu cheguei a fazer freelancer no Avicena antes da Redditor comprar lá. Cara, era um grupo da casa pequeno. Ponto. Ah, sim, então. Entendeu? Eles ficavam lá. Não sei se eles cobriam algum outro hospital, mas eles ficavam lá. Agora pensa um anestesista chegando de fora em São Paulo. Quando que ele ia conseguir trabalhar dentro do Avicena mesmo que eles precisassem? É um grupo sim. pequeno, de um hospital pequeno, Sim. que o cara não ia ter o contato que precisasse. Então, acho que às vezes, isso é uma visão que eu tenho, né? Esses grandes grupos irem... Polariza. Como é que é? Ele polariza. Sim. Uhum. E digo assim, eles vão incorporando hospitais. Então, assim, você fala assim, pô, e agora? Mas Tacaoca, faz de achar vaga. Entendeu? Tacaoca, onde você tem vaga pra me oferecer? Ah, ele tem lá. Pô, tem um monte Antes de a gente não hospital. sabia. Agora, Entendi. antes era só 9 de julho. Você não depois sabia. Eu não sabia, era pouquinha coisa. Pode ser interessante, é uma Limitado. hipótese. E no resto do Brasil, vocês acham que tá também? O Ribeirão parece estar sempre cheio, né? Ribeirão tá. Mas assim, os que ficaram sempre conseguiram algumas coisas, né? Não, Mas Ribeirão, porque também não sai Dos mais. que ficaram, acho que ali em Ribeirão mesmo tem o HC, né? Tem muita gente que fez o concurso do HC. Sim. E de grupo mesmo é mais o São Lucas. Mas muita gente que ficou em Ribeirão trabalha nas Nas redondezas, redondezas, também. tem isso. No interior de São Paulo tem muito disso, né? Às vezes o anestesista trabalha em várias cidadezinhas. Isso. Né? Trabalho não falta. Às vezes falta a quantidade de trabalho que a pessoa quer realmente ter. Pra- No local que ela quer, Exatamente. exatamente, né? Mas a maioria das cidades acaba ficando dependente de abrir vaga, né? Ou alguém sai, ou, sei lá, alguém para de Sim. trabalhar, alguém aposenta e abre uma vaga. Sim. A gente tem o Cubão, o Rasga aí, né? Os amigos que trabalham lá em... Cubão Lá em sensacional. Lá em Lá em Pira, eles estão em Pira- Pira. Não é Pirassununga. Porto Ferreira? Também. Os dois, Pirassununga e Porto Ferreira. E- Grande metrópole. E eu lembro, o Cubão me falou recentemente aí que tem um que já tá, né, um pouco mais velho, já tirando o pé, etc e tal. Então você vai abrir. Só que essas oportunidades, elas vêm de tempos em tempos, né? Sim. Aqui em São Paulo, sempre tem. Sempre De algum lugar você encontra pra trabalhar. Agora, eu quero mudar, sei lá, pra uma cidade, pra Anápolis. Pô, deve ter um grupo, né? Suponho, Sim. sei lá, o pessoal de Anápolis tá me ouvindo. Sim. Depois manda um alô pra dizer como é que é. Mas assim, deve ser pequeno. Então, não, com certeza, né? Muito diferente. Por isso que me perguntam às vezes, né? Qual o mercado da anestesia? Eu falo, poxa, o Brasil é muito heterogêneo, né? Sim. Não dá pra saber, né? Inclusive, até em São Paulo, né? Dependendo da região ali, você
tem um mercado um pouco diferente, né? Ainda mais com os grupos agora, os maiores grupos, né? Tomando conta dos maiores hospitais, enfim. Mas é isso. Então, vocês ficaram satisfeitos ao longo da residência toda? Ou vocês tiveram alguma dificuldade, alguma coisa? Porque hoje eu vejo muitos residentes sofrendo, né? Entre aspas, né? Tipo, não, na anestesia menos, mas recentemente a gente teve, né, um caso da Unicamp que ficou bem conhecido. Né? Então, existem residências de anestesia no Brasil que eu recebo relatos, né, de residentes que sofrem muito, né, com cargas horárias absurdas, principalmente não em hospital público, mas em hospitais privados, nos quais os grupos acabam utilizando o residente ali como mão de obra. Claro, o residente tem que operar, tem que praticar, né, tem que praticar, mas acaba extrapolando um pouco, né? Às vezes os residentes, o grupo, às vezes não consegue mais vaga de residência, né, porque tem todos os critérios para abrir residência, enfim. E aí tem muito residente sofrendo, muito. E isso afeta também a qualidade de vida, é claro, mas também uma epidemia que a gente está vivendo, que é a depressão, ansiedade, enfim. Aí cai no outro lado do acesso fácil às medicações, enfim. Aí é uma bola de neve que acaba acontecendo e muita gente fica nem sabendo, né? Acho que, mas no caso de vocês, né, e eu que estou lá em Ribeirão, posso falar, a residência é bem receptiva, bem tranquila, né? O Vicente é justa. O Vicente montou aquele mosaico, né? Aquele mosaico é genial, assim, pelo menos imagino que ele deve continuar. Ele funciona independente do número de residentes que tenha no serviço, né? Ele distribui as funções, você sabe do primeiro ao último dia do período, né? Do ano, por exemplo. Primeiro, segundo, onde você vai rodar, onde você vai rodar, o que você vai fazer. Você tem uma rotina já encaixada, independente das pessoas. E ela é calculada de tal forma que não extrapole mais 360 horas, assim, não. Raramente. Às vezes uma semana ou outra você pode trabalhar um pouquinho mais, mas no final você... No R1 e no R2, a gente às vezes tem semanas que passam. Só que isso, no nosso tempo, ele acumulava para folgar no R3. Tanto que no R3 ele abria aquela folga a cada 15 dias para compensar o que você trabalhou a mais. Legal, muito justo. Pô, eu acho o Vicente foi muito justo. Né? Sou suspeito para falar que sou fãzão dele, mas... Ele, realmente. Um cara totalmente visionário. Ele tem quantos filhos já criados? Milhares. Deve ter uns 400, 500. Ele, né? Cada congresso de anestesia que ele vai... O Vicente é velho também. Será que ele vai escutar esse podcast? Vou mandar para ele. Né? É uma homenagem a ele, realmente. Ele é fantástico. Saudade, um abraço. Salve, mas isso é verdade, porque acho que muita gente, assim, fala muito mal dos seus chefes de residência e não é a visão que a gente tem. Assim, o Vicente foi um pai pra gente. Claro, e então, olha que interessante. Né? Realmente, a nossa residência acho que foi muito justa, assim, muito humana mesmo. Eu acho que um outro diferencial da anestésio também, comparando, assim, eu acho que principalmente com as especialidades cirúrgicas, é que a relação entre os residentes é muito boa. Então, não tem muito esse negócio tipo de R+, tratar mal o R-. É muito pelo contrário. O R+, assim, ele vira muito amigo do R-. Ajudando, a gente né? aprende muito com o R+. E, assim, eu acho que até durante a nossa rotina era preocupação do R+, saber se a gente já tinha tomado café. Entendeu? Então, assim, criou um clima muito bom. E isso ajuda muito, assim, até para você passar pelos dias ruins de uma forma mais leve. Legal. Eu observei muito isso nas turmas de vocês, né? Vocês eram muito animados e sempre felizes. E eu não vejo tanto isso mais, né? Nos residentes de hoje, os últimos que passaram. Muitos residentes têm uma fisionomia, né, de poxa, tá ali cumprindo o horário, passando, como se estivesse passando o dedo e eu tô ali com os dias contados, contando os dias para acabar. No final, claro. Mas no final você fica. No final assim, também fiquei. Acho que no final ali você já tá doido para trabalhar, para voar, né? Você não quer ganhar 3.500, 3 mil, era bolsa. Mas no R2, cara, no R2 ali, você tem mais um ano. E acho que o R2 é o ano que você mais aprende, assim, de fato, disparado. Né? A gente acabou de falar isso. Né? E aí, mas vocês eram muito mais animados, assim, que eu lembre, né? A turma era muito unida. Não sei se a turma ajudou, ou se vocês eram empolgados com a anestesia, ou se o clima do HC naquela época também era diferente do que agora, não sei, aí eu não consigo diferenciar. Eu também não sei se a pandemia talvez tenha afetado Pode pouco ser, isso, né? não sei, a né? pandemia deu uma mexida em todo mundo, né? Eu não sei como é que ficou, assim, né? Sim. E outra coisa,
Vocês tiveram medo do mercado, de sair? Vocês ficaram muito ansiosos, assim, de não conseguir trabalho, de não conseguir o que queriam? Hoje vocês estão felizes, né? Acho que isso todo mundo sente, cara. É muito difícil não sentir. Difícil, né? Eu acho que os dois maiores medos do residente recém-formado ou do quase formado, né? São tipo, pô, eu vou chegar lá e vou... Apesar de que no R3, na nossa residência, a gente já fazia muita anestesia sozinho e tal, né? Gostava de fazer isso. Tinha, muitas vezes, um assistente responsável pela sala, mas nem sempre estava. E a gente gostava de ter essa liberdade. Sim. Mas uma coisa é você saber que você pode ter a liberdade no R3, sendo que você tem um background se necessário. Outra coisa é você realmente estar sozinho. Né? Muitas vezes, pô, aqui em São Paulo, querendo ou não, a gente entra no hospital grande e tem outros 28 colegas de plantão com você. Mas, em outros lugares, você pode estar sozinho. Sozinho, né? Claro, com certeza. E isso acho que é um medo grande. E a gente que, né, fez residência em Ribeirão ainda fez bastante plantão nas cidades ali à volta. E eu, muitas vezes, fiz plantão de anestesia sozinho. E, cara, isso dá um medo, assim. Mas a gente já na residência já fazia plantão de anestesia, então foi tirando um pouco. Mas o medo do mercado também é muito grande, do tipo, né, pô, será que eu vou, né, trabalho demais, trabalho de menos? Será que, pô, se eu, né, será que vai ser os meus chefes de trabalho vão ser iguais aos meus chefes de residência? Sim. Vou segurar meu trabalho? Isso acho que permeia a cabeça de todo mundo, né, provavelmente. Você falou uma coisa engraçada, né, interessante, na verdade. Eu ainda recebo mensagens e perguntas assim, Renato, o que você acha do residente trabalhar como anestesista? Nossa, aí eu fico na sinuca de bico danado, porque eu trabalhei, né? Todo mundo. Eu trabalhei. Só que lá em Minas, aqui em São Paulo é cultural, né? Poxa, trabalhar. Só que lá em Minas, por exemplo, em algumas cidades, em Juiz de Fora, por exemplo, os anestesistas não deixam os residentes trabalhar como anestesista. Não é meio que reserva de mercado? Pode ser reserva de mercado, né? Às vezes eles ameaçam até denunciar, né? Só que o que eu costumo dizer? Eu falo, olha, realmente, os plantões que eu dava como anestesista, tinha sempre uma retaguarda, né, ou junto com outros anestesistas já formados, ou o chefe do serviço estava disponível se acontecesse alguma coisa. Porque, querendo ou não, se a gente parar para pensar, poxa, dar plantão como residente, ainda não formado, não especialista, só que aí cai no outro lado, né? Você é apto para realizar o que está fazendo, né? Se você aprendeu na residência, tá ali, aprendeu a anestesiar uma vesícula, uma colecistectomia, você não é anestesista ainda, mas você tem uma formação ainda, né, sendo ainda em processo. Mas você tem ali, quem te contratou sabe que você é residente, ele está ali, querendo ou não, para te ajudar. Eu não sei o que vocês acham disso. Né? E também poderia ser até uma hipocrisia, né? Porque a gente precisa trabalhar, faz parte da formação, eu acho. Não sei, a gente aprende muito fora do hospital, né? Com certeza. Né? Eu acho que o residente que não trabalha... Fica um pouco lá atrás. O voar sozinho é diferente, né? Voar sozinho é diferente. Você ter... Óbvio, é ótimo ter respaldo, mas você quer saber o seu jeito de fazer as coisas. E muitas vezes, você trabalhando fora, você começa a ter contato já com quem você vai trabalhar no futuro, né? Ou o contrário, quem tá querendo querem te observar, né? Como é que vai te contratar sem te conhecer, sem olhar como você trabalha? E também eu acho que é o seguinte, cara, me parece até um pouco de hipocrisia você saber que, pô, há, sei lá, cerca de 15 anos, mais ou menos, que a anestesia saiu de 2 para 3 anos, né? Sei lá, se faz 15 ou 10 anos, não lembro exatamente o tempo. 2000 e pouquinho. Mas assim, cara, até relativamente pouco tempo atrás eram 2 anos de anestesia, e depois você, no terceiro ano, você já era anestesista. E aí agora que são 3 anos, o R3 não pode trabalhar. Eu acho meio hipócrita falar isso. Pô, realmente, um R1, R1, eu não vou citar aqui, a gente sabe que tem alguns que no final do R1 acabam indo, etc e tal, mas não vem ao caso. No R2, você fazer um plantão, né, um trabalho de anestesia que tenha uma retaguarda, ou alguma coisa que seja mais tranquila, que é só uma coisa que, né, não vai pegar uma cirurgia grande, complexa, de um paciente grave, isso, aquilo, outro. Cardiopad. Entendeu? No R2 é meio perigoso, então vai para um lugar onde você não vai se expor a esse tipo de risco. No R3, eu acho que é o que o Thiago falou, cara, você precisa se conhecer. Da mesma forma como todas as profissões têm estágios, né? Claro que, né, é uma comparação meio mais ou menos, porque um estágio de uma outra profissão você não vai causar um mal para uma pessoa. E no R3 você pode cometer um erro, alguma coisa, mas a sua vida inteira você pode também, né? A nossa profissão está sujeita a isso, a gente corre os riscos normais. E no R3 você já está lá terminando sua formação. É um ano que existe há pouco tempo, eu acho que ele é necessário, né? Acho absolutamente necessário. Inclusive, eventualmente até, a gente tem muito pouco a cultura
da especialização pós-anestésica, né? Sub, né? Da sub, tem muito pouco isso aí, mas eu acho que isso deveria aumentar um pouco, assim. É que é aquilo, né? Ninguém, como não é obrigatório e a gente tá querendo já entrar no mercado, ganhar dinheiro, talvez não colhe muito. Mas no R3 eu acho bem válido, assim. E aí você acha também, Demo? Não, eu também acho. Eu acho que foi o que o Thiago falou. Eu acho que faz parte do seu crescimento dentro da anestésio. E a pessoa que não faz nenhum plantão fora, eu acho que ela sai mais crua. Mais crua, mais insegura, talvez? É mais né? insegura, exatamente. Sim. Eu acho que faz parte. Sim. Quanto tempo leva para um cirurgião ser... Por mais que ele seja brilhante, às vezes, durante a residência, quanto tempo leva para ele, tipo, ter... fazer o procedimento totalmente seguro, ter total confiança naquilo que ele tá fazendo. Às vezes muitos anos, 10 anos, sei lá. Com certeza. Cara, idem. E o cara já saiu pro mercado. Sim. Já tá operando, às vezes, muito. Idem o anestesista, gente. E somos também adultos, né? A gente sabe até onde a gente pode chegar, né? Sim. Claro que a gente não vai assumir um risco também. Exatamente. É uma coisa absurda. É o seu CRM que tá em jogo. Então sim, você tudo, também... né? Vida, né? Tudo, né? E vocês lembram da primeira anestesia que vocês fizeram pós-residência, assim? Porque uma coisa também é você sair da residência e fazer a primeira anestesia. Do que você tá no R3 e dar o plantão. É o que eu tava falando. Os plantões que eu dava na residência, fora, eu tinha uma retaguarda. Querendo ou não, você sabe que você tem alguém ali que você pode ligar, pode... Né? Agora, quando você sai da residência, eu lembro que a minha primeira anestesia foi numa criança, lá no Sabará. Claro, tinha um sócio comigo. Eu fui sócio lá do Takaoka. O Luiz estava comigo, o Lulubas, que hoje está lá em Santa Catarina. Ele estava na sala do lado. Só que, engraçado que eu ia anestesiar, tipo, umas 10 crianças pós-tectomia. Tudo cirurgia pequena, mas, pô, logo no primeiro dia de residência. Hospital que você não conhece direito. 10 criancinhas, Foda. né? Aí o Luiz me deu uma mão, claro, mas, poxa, eu lembro direitinho. A primeira criancinha que eu botei a máscara no rosto. E outra, né? Você tira a criança dos pais, né? Nossa, cara, realmente... A responsabilidade, Parece né? que Agora... seu ombro pesa 25 quilos de cada lado. Vocês lembram da primeira? É bater o pênalti no estádio lotado. É verdade, verdade. Verdade. É diferente, né? Pô, É diferente. Foda. Primeira final, né? Você fala, pô, tô na primeira final, nunca entrei no estádio tão lotado assim. E às vezes o cirurgião fica do lado, né, olhando, né? Sim. Ele não te conhece, né? O cara fica... Hospital particular, o cara fica... Às vezes o cara fica segurando a máscara ali pro seu Quando oxigenar. o cirurgião não te conhece, ele fica, não fica te olhando? Fica. Então, vocês lembram da primeira anestesia de vocês? Cara, eu não sei se eu lembro, não. Porque eu já no R3, assim... Você se já eu lembro dava de semana, tanto, Exato, né? a fazia gente já tanto dava... plantão. Porque provavelmente eu acho que foi no São Camilo, que eu já trabalhava no São Camilo da Pompeia, na residência. E aí deve ter sido lá, assim, porque eu já tava com os plantões lá e acho que não mudou. Eu acho assim. que eu lembro porque fui criança e deu uma... Talvez tenha sido Tem isso. sido mas isso, provavelmente. No meu caso, no grupo que eu entrei, eu já fiz estágio durante um ano antes. Então, você querendo já- ou não, já era assim, eu rotina, já né? conhecia. Sim, então, eu era um pouco mais familiarizada com o ambiente, com as pessoas, com a estrutura. Mas mesmo assim, pesa, assim, a primeira anestesia pós-residência. Pesa, né? Eu lembro que... Do meu também tava no São Camilo nessa época. Eu lembro que eu tinha a sensação que eu não tava fazendo nada tão grande quanto eu fazia no HC. Eu fazia muita hack, muita máscara laringe, assim, eu olhava e falava, caramba, meu. Uma coisa menos complexa, né? Cadê aqueles pacientes com fração de injeção de 20, 25, que saudade, tipo, tô desaprendendo, preciso... Asa 4, né? Não, cadê a gestante complicada? Isso é verdade, né? A gente Cara, trabalha no SUS de alta complexidade, igual o HC, cara. Depois a gente, né, anestesia qualquer coisa. Cara, né? tipo, eu lembro, piada Ai, péssima. meu Deus. Ai, Lá vem, lá vem. vem. Vamos lá. vem. Tava demorando. Chamou Vitória, tá no HC, nasceu derrotado. Até que demorou pra vir a primeira. Não, assim, era tudo muito complexo, meu. Tipo, a vida real era sim. muito diferente. Uma do unha que- encravada no HC, não você Era pode unha olhar que era- tem coisa. né? Era a unha encravada do Carasa 4, obeso mórbido. Na fila do Vera de- transplante. Não, é Engraçado. complicado. Aí hoje em dia você vai para os hospitais particulares, o pessoal fala, eu tenho... Uma vez eu senti uma palpitação. Opa, não, peraí, então tem que passar pelo cardio. Né? É verdade. E vai ter vaga de UTI na retaguarda já esperando. É verdade. E essa é vaga verdade, é outra existe. coisa.
Mas ele falou, eu lembro da primeira criança que eu anestesiei de formado, porque acho que é isso que marca. Você Então, falou, pode eu falei, ser. Não, criança depois de Criança, formado. você não. lembra. Aí, coincidentemente, acho que o menino tinha uns 4 anos. Ele era neto de algum cadeira do HC, assim, de alguma especialidade cirúrgica, que obviamente o cara tava dentro da sala, o professor, né? Nossa. Mas era uma cirurgia também urológica pequena, com mais alguma outra coisa. Ela era pequena. Era também uma máscara laríngea, mas acho que eu tinha isso aí, uns 4 anos. Aí eu falei, bom, vou agir como se nada, né? Tá Sim. tudo bem, tudo ok. Deu tudo certo, óbvio, né? Vai agir friamente. Mas você ter o cara que é professor do Hospital das Clínicas, que é vô do garoto, que tá ali... assim, Rapaz, é uma anestesia pressãozinha chata. tem isso, né? Tem. Eu acho que uma coisa que é simples no dia a dia, mas pode ser uma coisa, né, muito mais pesada, assim, né? Vira um circo. Você anestesiar para um cirurgião bambambam, ou você anestesiar um parente de um amigo. Ou ter um parente na sala porque ele é médico. Nossa, Pô, cara. isso é frequente. Uma né? vez eu tive que passar na verdade, fui anestesiar uma paciente com uma neurocirurgia. Deixa eu lembrar o hospital que foi. Acho que foi Santa Catarina, se eu não me engano. Acho que foi. E aí, é o seguinte, a filha era pediatra e estava na sala. Só que a paciente foi primeiro para tomo e botou fez estereotaxia, Sei. botou aquele negócio, arco na Nossa, cabeça. queria- E veio para cirurgia, né? Ela já estava um pouquinho sedada, fiz uma sedaçãozinha, né? Porque dói, vai infiltrou e tal. E aí eu cheguei no centro cirúrgico. E aí com ela. E aí eu tinha que passar um central, cara. E na época, eu não sei se o ultrassom estava disponível na época, enfim. Só que tava, cara, o negócio tava na cabeça, no pescoço, não tinha posição do pescoço. Eu não falei, não vou pegar subclávia, pô, sem ultrassom, fiquei meio assim. Aí eu falei, vou pegar a jugular. No final das contas, a pediatra estava do lado, a filha, e ela não saiu da sala, ficou lá olhando. Eu tive uma dificuldade, eu comecei a sentir aquela gotinha escorrendo nas costas, sabe? Comecei a suar, cara. Foda, cara. Suar, e aí eu ficava assim, nossa, o cirurgião-chefe não pode chegar, né? Não, ele vai chegar, porque era só o auxiliar, que era mais jovem, que deixava o clima tranquilo, era amigo, e a parente. E o cara ficava com medo do cara chegar, entendeu? E assim, e sem ultrassom, você pica uma vez, né? Não vai, cara. Você já começa a ficar incomodado, né? O negócio vai ficando cada vez mais... Então eu lembro disso. Essas coisas são difíceis, né? Vocês tiveram casos assim? Ou então de artista, ou porque em São Paulo às vezes é mais comum. Um atleta, né? Uma vez eu anestesiei também um atleta que era da seleção brasileira de handebol. O cara tava lesionado e tinha uma Olimpíada, alguma coisa para 2 meses, 3 meses. Aí também você fica meio... Vocês pegaram o caso assim, de alguma coisa assim que vocês... Uma puta responsa assim, que dobra, triplica a responsabilidade? Vocês lembram? Acho que principalmente nisso que você falou, quando tem algum parente médico dentro da sala. Isso sim, com certeza. E não sai do lado. E qualquer alteração da frequência cardíaca ainda pergunta, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Parentes já anestesiaram também? Parente? Anestesiei minha mãe. Sua Sério? mãe, Eu cara? anestesiei minha Nossa, mãe. eu Como acho que- assim? Como é que é acho anestesiar a que- mãe? Minha mãe foi... assim, eu queria saber o que eu sentiria. Meu Eu Deus. tinha um colega... mas eu tinha um colega de prontidão. Ah, sim. Ali meio que por perto, se eu Você precisasse. precisasse, entendi. Pô, travei. Era uma coisa simples. Eu anestesiei minha mãe e minha irmã. A Gabi operou no HC mesmo. Ela teve um colesteatoma. Aí passei o tubo na minha irmã. E minha mãe foi fazer... A que eu anestesiei sua irmã Foi- também. foi- Sim, eu anestesiei a irmã dele. É uma Monique no... Foi Monique, exatamente. Foi silicone. Isso. Foi prótese. A minha irmã mais nova, a caçula, ela teve um tumor auditivo. Aí meu vizinho acabou fazendo o diagnóstico e levamos pro HC pra operar lá, porque ele não era colesteatoma, não é algo tão comum, Sim, né? sim. E tinha um staff da Otorrino que era especialista nisso, aí levei. E aí, tipo, era residente ainda, mas eu falei, não, troquei de sala pra poder ficar na cirurgia da minha irmã e fiz a minha irmã. Eu vi que foi tudo tranquilo. Fiz aquele arroz com feijão. Tipo... O leite de texugo? Não. O arroz com feijão de... Depois você vai ensinar o leite de texugo pra gente, né? O leite de texugo é melhor. O leite de texugo Melhor não. Vai É estragar todas as residências do Brasil. anestesia para sedações. Pra sedações. É a minha sedação padrão. Porque eu ainda vou Mas tem patentear. o leite de texugo power, que é o da indução. Não, e aí chama cólera do dragão. A cola do dragão. Dragão. Mas o texugo, eu não sabia o que era texugo na época que ele falava falando. Eu tive que ir na internet pesquisar o que é texugo, cara. É o 3331.
1. 3 de Propofol, 3 de Fenda, 3 de Lido, 1 de Mida. Mas na seringuinha Uma de... seringuinha de 10. A de Ah, 10, é de verdade, 10. 10. É de 10. 3, 3, 3, 1. Fala de novo, 3 de Propofol 3 de lidocaína, 3 de fentanil e 1 de Mida. Que e é um o de 5, mida. que é Para 5 sedação, miligramas, tá aí indução. Aí indução. você vai titulando muito tecnicamente. Sim, aí tem tudo. O lance Aí do tem toda uma... anestesista, Tem todo, exato. aí não é só injetar, né? Tem todo... Não, ele coloca em TCI o negócio. Não, o paciente vai jovem, coisa uns 4 ml, vai dar 60 de Propofol, 2 de Mida. Tem a dose Quem meio tá padrão. escutando fala assim, será que fiz de 3 anos para anestesia de residência? Aí a anestesia geral... eu uso menos Propofol. Eu uso de 1 a 1,5 por quilo do peso normal da pessoa. Sim. Sempre Alfenta, sempre. Meu opioide de escolha padrão é 1 Para indução. pra só. indução. Ah, tá. 1 a 1,5. 0,2 a 0,3 por quilo de ketamina e Ó, a a Lido. ketamina... Eu gosto da ótimo. quietinha. A ketamina é ótimo. Pô, que droga legal. Massa. Mas eu ainda gosto de para servo os pacientes, também. Para os pacientes. Mas né? para os pacientes. para os pacientes, é óbvio. Não. Já que a gente tá discutindo só. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Boa, perfeito. Perfeita frase, isso mesmo. Cara, mas eu já anestesiei familiares aí também. Eu já anestesiei a minha esposa e já anestesiei minha sogra. Esposa, cara. Foi de boa? Ela ficou Foi de tranquila? boa, ficou tranquilaça. Ela foi fazer uma rino, né? Funcional e estética também. Meu amor, se estiver me ouvindo, um beijo pra você. Foi lá no Oswaldo Cruz. Então, hospitalzinho bom, legal, tranquilo. Ela tava super tranquila. Eu tava um pouco nervoso no começo. Acontece. Mas, pra minha sorte, ela tem boas veias, ela tem uma veia aérea fácil, então foi tranquilo. Foi uma anestesia geral bem feita. Mas, cara, quando eu tava no 5º ano da faculdade, a minha tia foi operar a vesícula no Santa Catarina. E aí, eu fui o médico chato, que nem era médico, era ainda, aluno, né? que pediu pra assistir a cirurgia. Na verdade, ela ainda deu uma insistidinha. Não desmaiou, não. E aí né? eu fui, não, tipo, Da quinto ano, né? já. Ah, tá. E aí fui lá e tal. Aí quando chegou uma anestesista, meio esbaforida, sabe assim? Chegou lá, mais velha, com bolsa, jogou a bolsa em cima do negócio. Não sei o que lá, quem é você? Aí eu falei, não, eu sou sobrinho, aluno de medicina. Daí ela falou assim, o que você vai fazer de residência? Eu falei, acho que eu vou fazer anestesia. Então entuba aí. Eu falei, não, peraí. Ela, não, entuba, vem aqui. Eu falei, nossa, tem certeza? Aí, com 5º ano, passei o tubo. Passei o tubo, né? Foi de boa, consegui de primeira. Sério? tranquilo, A sua sogra você só ventilou com ar comprimido, é isso? Minha sogra eu só fiz quelicinha. É aquele negócio. Achei a mágica. Se fosse uma sogra que falasse muito, né? Acho que você poderia ter dado uma cutucada na corda vocal dela para ela ficar meio afônica. Exatamente, passa o tubo e fica só Sem periglótica, sem periglótica. Insuflando o cuff, né? Ou então estubar com cuff insuflada, né? Imagina Fazer só. aquele... É verdade. Mas teve uma história engraçada dela, que ela tava lá, né? Daí eu fiquei, obviamente, zoando ali. Eu já conhecia o hospital, tava no Oswaldo Vergueiro, conhecia a turma da enfermeira, técnico de enfermagem, enfim. E aí, conversando, ela, cuidado, hein, não vai dar. A minha sogra também é da zoeira, né? Cuidado, hein, gente, se eu morrer, a culpa é dele, que ele é meu genro, hein, não sei o que lá, nesse ficou falando essas coisas. Daí eu, não, né, tal. Aí depois que ela foi fazer uma bléfaro com um ajuste Não, pequeno. isso depois, tá falando? A sogra dele. A que minha tá falando, sogra, falando da sogra. Não, então, quando que você entubou no 5º ano... Não, essa é a minha tia. A tia. A tia. Ah, tá. Ainda não tinha essa sogra no 5º ano, ela não existia na minha vida ainda. E aí eu fui lá, a sogra foi fazer e tal, a gente passou uma máscara laríngea, foi tranquilo. Daria pra fazer com sedação essa cirurgia, mas eu passei uma máscara laríngea. Quando ela acordou assim, cadê meu genro? Eu falei, tô aqui, sogra, tô aqui. Aí ela tava emocionada pelas drogas e tudo e tal, né? Acho que ela ficou um pouco... ficou meio zoeta. Me agarrou e falou, parabéns por aguentar minha filha, força, viu? Eu sei que ela não é fácil, coragem. Daí eu, deixa eu gravar isso que eu vou falar pra minha esposa. Cara, sensacional. Até hoje eu conto essa história, minha esposa disse que é mentira, mas é verdade. Eu tava lá, a enfermeira falou, todo mundo deu risada. Devia ter gravado. Devia ter gravado, incrível. maravilhosa. Eu não sei que ela é complicada, mas você vai aguentar. E essa sogra lembra disso ou não? Não lembro, Aquela tava amnésia doidaça. heterógrada do Midazolam. E eu nem fiz muito, não lembro exatamente o que eu fiz, mas não fiz nada, fiz uma coisinha leve. E ela acordou chapadaça e falou essa. Eu falei, puta, essa eu vou guardar pra... Isso é uma coisa interessante, né? Anestesiar a sogra, né? Ou esposa, né? Ia ficar muito doida, né?
acabar falando umas verdades. Olha, eu não gosto que você faça isso, que não sei o quê. Tá? Imagina. Mas é muito engraçado que a maioria dos pacientes, quando vão ser anestesiados, o maior medo deles é isso. É falar besteira. Falar besteira. Meu Deus, a pessoa tem muita besteira pra falar mesmo. É, pessoal tem. Fala muita besteira. Caixinha de Pandora da galera tá cheia. É verdade, é verdade. Então, e casos engraçados vocês têm na anestesia? Além desses, assim? Tem uns casos interessantes aí, hein? Pode contar. Seja engraçado, né? Não, pois é, mas assim, pensar num Quer caso ver? engraçado... Tem um meu na residência, interessante. Era um bandido, né? Que tinha sido baleado, não sei, tava na mesa de cirurgia. Aí ele tinha viéria difícil, tava com colar cervical. E aí o anestesista resolveu entubá-lo acordado. Né, e explicou, olha, a gente vai fazer uma anestesia aqui na sua garganta e tal, você vai ter que abrir a boca, vai ter que ajudar. Ele estava estável, né? Nada assim também. E vamos passar um negócio na sua garganta e depois você vai dormir, beleza. Aí, laringoscopou, né? O cara lá, aguentando e tal, não sei o quê. Na hora que ele passou o tubo, o cara levantou da maca, arrancou com o tubo com o cuff insuflado, deu aquele barulhinho. E falou, tirou assim. Aí aquela couve-flor do cuff, né, cara? E o cara, tá maluco, meu irmão? O que você tá fazendo? Cara, ninguém chegou perto do cara, velho. O cara ficou muito nervoso. Tivemos que esperar uns 2 minutos ali pro cara sossegar. Sabe? O cara realmente, uma coisa assim, cara. Pô, mas também o cara meter um tubo, o cara acordado, você tem que explicar. Não adianta você explicar bem, velho. Porque não adianta. Até pra gente explicar bem, vai chegar na hora, você vai bater. Complicado. Esse foi um caso que eu nunca mais vi o anestesista. Se um dia eu ver, eu vou lembrar esse caso, que é um caso engraçado, assim, né? A gente ri agora, mas foi uma situação chata, né? Mas, cara, agora eu lembrei de um da residência, na verdade, foi muito bom. A gente tava de plantão na unidade de emergência, era eu e o R1. E aí eu tava na R2, né? E aí a gente tava tocando a sala ali e tal, começo do ano ainda, né? Sei lá, devia ser 3º, 4º mês de residência. E eu falei pra ele, eu gostava de fazer a sedação com propofol e ketamina, né? Botava um de keta na seringa de propofol de 20, corria, só que isso só na primeira, porque aí já ia ser 50 miligramas, né? De ketamina, então só na próxima, fazia uma inteira de propofol. Se a cirurgia durasse muito, você fazia mais uma depois. Pois bem, e aí fui tocar minha sala. Obviamente que em toda seringa de propofol de 20 ml, ele botou 1 ml de ketamina. E era aquela keta de 10 ml, né? Nossa. E a cirurgia levou, sei lá, 6 horas. Então foi umas 4 seringas naquela, pelo menos. Jesus. Cara, a paciente acordou quando terminou, eu tava, que durou e tal, ok, beleza. Eu tava na RPA, já tinha terminado a minha, a hora que eu vi tava terminando a cirurgia, eles enfaixaram uma ortopedia de membro inferior. A paciente chegou na RPA de pé na maca, com a perna engessada, gritando louca. Daí, aquela correria. Acho que todo mundo já passou por uma situação de paciente agitado por ketamina, mas assim, ter visto uma paciente que acabou de operar a perna de pé na maca, foi um negócio forte. Lá, não é isso aí, tá, né? E aí, beleza, deitamos, seguramos, fizemos propofol, passou, ficou tudo bem. Mas assim, foi aquela cena que eu falei assim, caraca, o que tá acontecendo aqui, né? Eu tive uma que eu anestesiei quando eu trabalhava em São Paulo, um ator da Globo, bem famoso, mas velhinho. E tava até meio subido já, porque ele tava mais velho e tal. E era para fazer um procedimento, essas injeções intravítreas, rapidinho, né? De fazer um propofolzinho. Quem disse que o cara tinha veia? Rapaz, eu sozinho, naquele hospital do Einstein, que é meio que... Do Einstein Perdizes. Einstein Perdizes. Sozinho. Não conseguia pegar a veia do cara. E o cirurgião esperando. E assim, cara, você imagina, cara. Isso é foda. Que situação complicada. Eu tive que pegar um 24 sei lá onde, cara, na palma da mão. Tem umas na testa que dá vontade de pegar. A próxima é ela. Na testa, exatamente. Usa servo. Sabe o que você vai... Quando você vai, você fala assim, vou anestesiar o fulano. Né? Tá, mas vai ser só injeçãozinha, vai ser propofol, vai ser, tranquilo. Chega lá, cara, tudo errado, sabe? Nossa. É foda, é uma merda. Pelo amor de Deus. Às vezes isso acontece, né? Não tem jeito. Então, deixa eu perguntar pra vocês, com relação ao mercado. Kiko, você que trabalha como freelancer, qual que é por que você resolveu? Porque eu sei que você já trabalhou mais com plantão também. Por que você resolveu mais ser freelancer? Você trabalhava num grupo, não sei se você saiu. E qual que são as vantagens e desvantagens, cara?
Cara, assim, muito difícil você já entrar, sair da residência e já começar como freelancer, a não ser que alguém te apadrinhe, né? Então, todo mundo passa pelo período de grupo, de plantão e tal. Sim. Então, eu fiz bastante isso e assim, eu já olhava pro freela, né? De ver, porque a gente vai conhecendo, vai vendo que parece ser uma coisa melhor. Porque, afinal de contas, você vê, cara, eu tô fazendo anestesia aqui nesse grupo, no hospital. Eu entrei pelo Takaoka também, inclusive você que me fez o contato para entrar foi lá. legal. Naquela época. E aí você vai fazendo algumas cirurgias. Independente, assim, é muito difícil você ver um grupo de vascular ou de, sei lá, de uro. Entendeu? Uro até tem um outro, mas assim, sei lá, vários grupos de cirurgias como essas, assim, terem anestesistas próprios. É difícil, mas você vê lá que o valor referente ao anestesista pelo convênio ou particular é maior do que você está ganhando de plantão. Então, isso foi uma coisa que sempre falei, bom, e se, né? E se? Aí, um belo dia, pouco tempo depois que eu tinha voltado para São Paulo, eu estava num aniversário de um amigo e tal, e aí um amigo em comum falou, pô, você tinha que conhecer minha irmã que é anestesista e tal. E aí eu despretensiosamente, acabou marcando um chopp, vamos conhecer. Não, conhecer não da parte amorosa, era profissional mesmo. E aí, salve Gabi. A Gabi, inclusive, que me anestesiou aí quando eu fiz a cirurgia também. E a Gabi, ela falou assim, olha, eu fui conhecer ela assim para saber, para conversar um pouquinho sobre vida profissional. E ela já estava muito mais voltada para o mercado de freelancer, porque ela já, acho que uns 3 anos, ela fez HC também de residência aqui de São Paulo. E ela já tinha trabalhado uns 3 anos com plantão, mas ela falou, cara, para mim não dá, é insuportável esse esquema. Para mim não é nada insuportável, mas eu comecei pouco a pouco a fazer algumas cirurgias que ela me passava. Foi uma transição mesmo. Uma transição lenta. E aí eu comecei fazendo hemodinâmica na Beneficência Portuguesa. E aí eu ganhava por procedimento. E aí, normalmente, assim, teve procedimentos que... Teve uma vez que eu saí de lá para fazer... Era uma troca, uma plastia da loja do marca-passo, alguma coisa assim. Era tudo superficial. Mas era uma senhora de 70 e poucos anos com 20% de fração de ejeção. O convênio pagou R$99. Nossa, isso é foda. Isso acontece Acontece, na vida do filho, mas no final das contas, o bolo que vai sair na média. Sai melhor. E aí eu fui indo... Aí eu acabei conhecendo uma outra anestesista que tem um grupo de freelancer de plástica aqui em São Paulo. E aí ela começou a me passar a cirurgia, etc e tal. E eu fui percebendo que eu me adaptava bem ao esquema. E o que é o esquema, assim? Que até eu ouvi de alguns amigos que não se adaptam a ele. Cara, o anestesista de plantão é um. O anestesista freelancer, ele é outro. Ele é diferente. Você tem que ter uma outra abordagem com o paciente, com o acompanhante do paciente, com o cirurgião, com a equipe Pontualidade, tudo. Pontualidade, exatamente. Você não pode atrasar. E você tem que fazer uma anestesia que o paciente acorde o melhor possível, porque não tem plantão, você nunca pensa, é a cirurgia. Passou do horário, alguém te rende. Foi para RPA, alguém dá alta, né? Normalmente nos plantões é assim. No freela não, você tem que cuidar de tudo. Então você tem que fazer uma anestesia focada no paciente acordar o mais rápido, com menos dor possível e ter alta pro quarto, aí sim você vai embora. Então, algumas coisas mudam, né? E eu fui me adaptando a isso e naturalmente uma coisa que eu percebi é que sim, se ganhava um pouco melhor do que o esquema que eu tinha, né, de plantão. Então, eu acabei mesclando de forma que eu tenho um dia fixo de plantão. Se, por acaso, o freela cai muito ou, sei lá, né? Sim, é bom, ruim, né? Eu pego mais plantão, sempre tem gente passando, né? Então... Ter a carteira variada, igual um investimento, né? Exatamente, não deixar todos os ovos na cestinha só, né? É verdade. Legal. E desvantagens, assim, é o quê? Tipo, às vezes o cirurgião tira férias... Cara, assim, eu hoje, no meu esquema, eu atendo 3 equipes cirúrgicas. Uma delas que tem um volume um pouco maior. As outras, uma, na verdade, fica em Sorocaba, acaba vindo só de vez em quando para cá, e a outra está com um volume pequeno mesmo. Mas eu ajudo muito colegas anestesistas freelancers, né? Então, tem vários cirurgiões que eu já conheço muito, mas que são de responsabilidade dos colegas. Então, assim, a desvantagem, cara, é que, pô, às vezes... Se você tá sem trabalho, aí te oferecem a cirurgia do cirurgião, sei lá, que o cara é demorado, que o cara paga pouco. Você vai, acontece. Você acaba indo. E muitas vezes horário cirúrgico. Às vezes, eu particularmente não acho legal, tava falando pra eles ali fora até, fazer uma cirurgia eletiva que comece tarde, vá até muito tarde. Mas ela acontece, você não tem como controlar isso, ainda mais plástica, que é uma cirurgia bem longa, você vai trabalhar até mais tarde. Te ofereceram no final de semana, você tem que pegar. O negócio é esse, o plantão, você tá lá, não vai trabalhar, não vai trabalhar. Não posso fazer o plantão. Pronto, acabou. O freela, se você ficar falando não te chama mais, né? Ninguém te chama mais. Então, você tem que equilibrar aquela coisa. Tenho que aceitar algumas propostas, mas também não posso me entupir de trabalho, porque eu também não consigo dar conta. Sim.
E essa é uma desvantagem, assim, que é um pouco mais difícil de você montar sua agenda e ficar bem com ela. Mas no final das contas, você proporcionalmente você trabalha até menos, uma carga horária menor, né? Do que de Proporcionalmente, sim. plantão, né? O valor hora é Hora maior. é maior, entendi. Se você trabalhar Legal. mais, também vai ganhar bem mais. Legal, legal. E aí, Débora, eu quero te fazer uma pergunta e quero que os dois também respondam, na verdade. Que já me perguntaram várias vezes. E eu já falei que não. E falaram, não, mentira, não é possível que você falou não é possível. É o seguinte, preconceito por ser mulher dentro da anestesia. Existe? Então, eu tava até falando, assim, para eles. Eu já ouvi de várias pessoas, de diferentes grupos, assim. Inclusive, às vezes, até em grupos mais de interior. Por exemplo, da minha cidade, lá de Santa Catarina, eu sei que, por exemplo, o grupo de anestesia de lá não entram mulheres. Então, acontece. Tem vários grupos, acho que principalmente de interior, que são grupos menores, que talvez não entram mulheres ou não entram mulheres como sócia. Até mesmo, acho que aqui em São Paulo, assim, alguns grandes grupos aceitam mulheres, mas talvez elas não sejam sócias. Agora, falando do meu grupo, assim, do meu grupo eu posso dizer que não tem nenhum preconceito em relação à mulher. Eu acho que não tem, assim, muito diferença em contratar mulheres ou homens. Hoje é bem dividido, assim, o grupo. Eu acho que até por uma questão, assim, de demanda de mercado também, porque antigamente tinham poucas mulheres anestesistas. Poucas mulheres, entendi. Hoje em dia, eu até estava comentando com eles que na nossa residência, por coincidência mesmo, pelo menos na minha, no meu ano, nós éramos em 15 e tinham 3 mulheres. No de vocês também, né? Eram 15 e tinham 3 mulheres. Mas, assim, foi por coincidência mesmo, porque no nosso processo seletivo, nem entrevista tem. Então, não dá para dizer que foi uma discriminação. Não, foi coincidência. Mas o que eu vejo pelas outras residências é muito meio a meio. Então, assim, no meu grupo não tem diferença nenhuma entre ser homem e mulher. Eles não, sei lá, tem alguns grupos que eu ouço dizer que eles acabam deixando as mulheres mais para avaliação pré-anestésica, mais para exames externos. Assim, no meu grupo não Nunca tem viu diferença. isso, né? Tem mais a ver assim, tipo, você vai ser escalado, é mais dependente de como você está no dia. Se você é plantão, se você é sobreaviso, se você é a primeira a ir embora. Sim. Então, assim, se você é a primeira a ir embora, você vai ser escalado numa cirurgia mais curta. Sim. Então, é por isso, não porque você é homem ou mulher. O que tem, mas assim, é raro. Vou dizer que foram, tipo, tem alguns cirurgiões, mas aí não tem nada a ver com anestesia. É mais assim, alguns cirurgiões, eu acho que principalmente São mais machistas, cirurgiões mais velhos, que às vezes assim, eu não quero anestesista mulher. Dizer que nunca aconteceu? Mentira, mas assim, é pouco. Geralmente, às vezes, assim, cirurgiões mais velhos, mas é bem pouco. Como também tem cirurgiões que não quer, tipo, gente nova, recém-formada. Sim. Isso também acontece. Sim. Mas, assim, o que eu posso dizer, eu não vejo, assim, esse preconceito. Pelo menos no meu grupo não tem. É difícil Eu não falar sei, assim, num caso isolado se é preconceito, né? Porque, por exemplo, uma vez eu acabei escutando isso também. Eu não quero anestesista mais jovem. Mas às vezes a experiência que o cara teve. Exato, também pode você ser não sabe, isso. né? Às vezes o cara teve 2 experiências ruins com anestesistas que não souberam, né, lidar com a pouca experiência. O cara falou, poxa, se eu puder escolher, eu prefiro, né? Ou então uma experiência ruim com uma anestesista mulher, especificamente, que o cara põe na cabeça que aquilo é um comportamento feminino e, né, pode ser. Então a gente precisa, né, analisar mais. Não sei se você vê, a gente que está do lado de cá, né, que se a gente é homem, talvez a gente não consegue enxergar tanto, mas seja... Eu já ouvi de grupos que não aceitavam, isso. mas assim, eu nunca vi diretamente. Eu trabalhei no São Camilo, não via, pelo contrário, Então. os sócios que estão, tá Certo. praticamente balanceado, meio a meio. Uma coisa interessante que eu falei, quando me perguntaram, eu falei assim, não, eu já fui sócio de grupo, né, de 2 grupos, e, na verdade, não chamavam mesmo mulheres para ser sócias, Isso. mas por conta da gravidez, né? Só que aí uma menina falou, Renato, tudo bem, mas, assim, vocês costumavam perguntar se ela queria engravidar? Se ela queria ter filho? Sim. Aí a gente, eu falei, putz, é mesmo, cara. Porque às vezes a mulher não quer ter filho, né? Então, isso já é uma coisa. Aí depois a mesma anestesista falou comigo, tem outra coisa, Renato. Você quer acabar com isso? Com esse preconceito? Oferece, então, uma licença paternidade para os sócios. Então, a mulher vai ter licença maternidade de 4, 6 meses. Oferece para todos os sócios uma licença paternidade de 4 a 6 meses. Quero ver se ninguém vai... Se eles não vão querer botar as mulheres no grupo também.
Então é uma ideia, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Isso eu Muito até interessante. ouvi, até engraçado, porque tem uma amiga minha que está grávida, ela é médica, mas o marido dela é engenheiro e trabalha como consultor numa grande multinacional aqui em São Paulo. E ela estava me falando isso, que na empresa deles, para diminuir a competitividade entre homens e mulheres, ele tem direito à licença paternidade durante 6 meses. Porra, top. Remunerado. Não, fantástico, né? Aí você acaba com um pouco desse preconceito. Né? Isso é Não sei, uma coisa o que você tá acha? mudando, né, cara? Tá mudando bem. Cara, assim, eu nunca presenciei nada assim que me saltasse muito aos olhos. Mas a verdade é que o ambiente cirúrgico ele é muito machista em sua maioria. Na maioria das especialidades. É um fato. Tanto é que, muitas vezes, eu já vi equipes que querem ser só femininas. A equipe cirúrgica é feminina e quer que a anestesista seja mulher. Porque não quer que, sabe... talvez tenham sido pessoas que já sofreram preconceito de alguma forma. Não sei. Não tô dizendo que isso está errado de forma nenhuma. Eu acho que cada um escolhe o que quer. Mas hoje em dia é bem mais aceitável você pegar e falar, não, eu quero que essa equipe seja só feminina. Normalmente é porque é plástica ou, enfim, ginecológica, alguma coisa assim. Mas o contrário eu não acho aceitável, entendeu? Porque você acaba excluindo. E a gente já... Não sei se vocês já repararam, assim... Mas, assim, comentários, de um modo geral, são muito frequentes, tá ligado? Comentários preconceituosos, machistas, etc. Eles existem. Tem muitas mulheres que lidam bem com isso. Até porque, na prática, o machismo não é uma coisa que está restrita aos homens, né? Tem muita mulher machista. Sim. Mas, assim, de ver que a mulher já passou por situação ruim e tal... Eu tenho, do meu grupo de colaboração, de freelancer e tal... As meninas já deram vários relatos, precisando de cirurgião plástico falar, né? Pô, mas e aí, isso, aquilo, entendeu? Sim. Situações que deixassem elas desconfortáveis, isso já aconteceu. Imagino que Algumas sim, vezes, imagino né? que aconteça assim. Cirurgião, tipo, ser autoritário, às vezes, ou tentar jogar aquele paciente que está descompensado e levantar a voz em cima porque a anestesista é mulher. Pois, geralmente, assim, quando eu tô junto, eu compro a briga em prol da mulher. Mas acontece, né? Acontece. O cara querer enfiar a goela abaixo, vai entrar, não sei o que tem... Não, tá descompensado. Às vezes o cara cresce, começa a desrespeitar por ser mulher, Eu né? acho que o preconceito, assim, talvez da equipe cirúrgica para com o anestesista mulher existe mais do que entre os anestesistas. Eu acho que isso que eu quis dizer, tipo, no grupo em si, entre Sim, os entendi. anestesistas. Porque a Eu acho que pergunta não foi... tem, assim. Entendi. Talvez na equipe cirúrgica realmente possa ter mais machismo com relação a... Então, acho que A sim. cirurgiã mulher deve sofrer mais do que a anestesista mulher, né, eu acho. Mas, Talvez. cara, assim, eu acho, a minha leitura do mercado é que as mulheres, elas acabam normalmente indo para empregos, né, concursados. Sim, ou mais trabalhos estáveis, mais mas, estáveis, etc. Porque os grandes grupos de anestesia que têm uma postura mercadológica mais agressiva, tem poucas mulheres, é um fato. Não são receptíveis, né? Não são tão Seja pela questão da democráticos. gravidez, seja pela questão de que, assim, tudo bem, Perfil. teve filho. Perfil também. Tem umas que se adequam e tal, mas tem umas, tá bom, já teve filho, agora não quero mais filho. Tá, eu quero ser sócio. Aí, mas aí o filho fica doente, e isso, aquilo, outro. Normalmente, na estrutura familiar brasileira, ainda é mais comum a mulher cuidar. Pode ser que seja o marido? Pode. Mas você concorda que todo esse julgamento, esses critérios, é uma coisa difícil de fazer, difícil, né? bem difícil. Eu acho que isso, cara, não sei se muda, assim, pelo menos não tão rápido. Infelizmente, né? Porque implementar uma licença paternidade, teoricamente, é muito mais custoso do que você mudar a cabeça das pessoas. Mas a gente vê muitos chefes de serviço, mulheres, eu vejo pelo menos, e também muitas mulheres anestesistas que foram muito bem sucedidas. Sim, com certeza. Líderes anestesistas no Brasil, mulheres, né? A gente tem chefes de grandes instituições, né? Super. Não, é isso que eu falo. Acho que antigamente a anestesia era uma especialidade muito masculina. Hoje em dia está muito bem dividido. Muito bem dividido. Muita mulher. Você vê no Congresso, né? Eu fui no Copa agora, recentemente, e realmente, cara, tinha muita mulher no Congresso. Então, assim, não. já rolou um sorrisinho aqui na violada, né? Tinha que rolar. Não, mas mulher... Fui no Copa e foi delas. Muita mulher. Não, mas é sério, não era assim antigamente. Era realmente a sociedade mais masculina. Você tá né? velho. Um pouquinho, mas vocês estão ficando também, viu? Bom, a gente não tá tão novo assim, não, hein? Mais pelo branco que preto. O Thiagão já tá com os... Eu não deixo a minha barba crescer assim, porque também já aparece, mas já. Foda. A sua continua pretinha, hein, cara? Ele passa no Get. Passa no Get. Desde a época que ele fez o filme, O Senhor dos Anéis. Não é mesmo? Ele é um dos anões, né? Muito bom, muito bom.
Ai, ai. Pessoal, e com relação a... não falamos de você, né, cara? Lógico, pô, tem que falar do Thiagão. Como que é ser gestor, cara? Como é que surgiu isso? Você chegou em Santos... Eu mudei pra Santos por conta da minha mulher, mas eu não consegui Tá nem vendo? ouvir. Mulher sempre manda na relação, não tem jeito, né, cara? Então, assim, a gente tava falando de mercado, de lugar de trabalhar, cara, tem que primeiro perguntar pra mulher, né? Se, Sim. né? Acho que ela Decisão quer- conjunta. A gente, tipo, tava escolhendo. Tô brincando, Morar claro, na claro. praia é muito bom. Eu também preferiria morar na Eu também. Qualidade de vida que a cidade te E eu acho que proporciona. você, na época que você era residente, você conversava muito comigo sobre isso, você era R3, e você não tinha tanta oportunidade, assim, você foi na raça também, não foi? Fui. Pagou pra ver e tá super bem, né? Cara, assim, eu cheguei ainda nessa fase que tinha muito mais... tinha muito mais anestesista na cidade, então a vaga de plantão era escassa. Sim. O meu primeiro ano foi bem difícil. Como eu não tinha uma escala fixa, eles me deram um plantão fixo só de fim de semana. Então durante a semana eu tinha que ficar fazendo cobertura. Então eu não queria, morando longe do trabalho, o que eu idealizo? Uma rotina um pouco maior para não ter que ficar Sim, se desgastando sim. no trânsito de São Paulo todo dia. Era o que eu idealizava. Demorei 1 ano para chegar na escala ideal. Então eu fiz muita cobertura, subi e descia. Mas eu acho que na vida é assim, né? A gente tem que Sim. dar uma ralada antes, Sim. né? A Tem. gente dificilmente cai no colo coisa boa assim, de repente, né? Foi muito difícil. Pô, plantão de 12 horas morando em Santos virava 16. Sim, Pô, sim. Porque trânsito- você tinha que vir pra São o Paulo e trânsito tal. de São Paulo é uma merda, porra. Foda. Pi! Cadê o pi? Eu não Não, quero- cara, aqui... Falar isso pros CTs aí que estão ouvindo a gente aí. Salve, turma dos marronzinhos. Não, mas o Thiago tá contido. tá Parabéns. Vai contar realmente, né? Tá. É que agora ele é gestor, É que né? eu sentei do lado dele pra dar aquelas... Dar aquela cutucada embaixo. Eu queria sentar do lado da Débora, mas o Kiko pegou o lugar primeiro. Mas aí eu fui do lado pra dar um Você sacada. Mas eu não chute dei na uma canela. cutucada nele, cara. Olha isso. Tô brincando, Thiagão. E aí? Como é que foi o negócio de gestor, cara? Foi muito, assim, no começo então foi difícil. Aí encaixei minha escala, recebi proposta pra virar sócio no São Camilo. Só que tinha que mudar pra cá, na época eu não quis. Você me falou isso, eu lembro. Tipo, foi escolha, eu tava com uma rotina muito encaixada. Eu tinha 3 fins de semana prolongados, eu fazia um plantão de 36, que... Eu lembro disso, cara. E Legal. eu saía na sexta de manhã e voltava a trabalhar na segunda à noite. Então eu ficava sexta, sábado, domingo, segunda de dia, tipo, tinha tempo pra dar minha corrida. Depois que a vida encaixou, ficou muito bom. Bom. Aí eu fazia um plantão no Hospital Saboia, que eu tô lá até hoje também, que é na Zona Sul, aqui no Jabaquara. Virei o chefe do dia. Era o dia de maior volume, é o dia de maior volume cirúrgico do hospital. Eu resolvia o problema ali, organizava a escala, entrada, saída. A empresa se interessou, falou, ó, temos uma proposta boa para te fazer. E aí eu acabei assumindo a gestão do Tatuapé, que é um dos maiores hospitais da prefeitura. Volume cirúrgico bem grande, 8 salas, mais um centro de queimados. Legal, cara. Peguei uma escala pela escassez de profissional, bem difícil. Tava com 40% de ocupação. Assumi em janeiro. Hoje, agora em maio, já estamos com 90%. 90% depois desse podcast, 100%, né? 110. 110% que a gente vai deixar o contato aqui, né? Pra quem quiser trabalhar com o Thiagão aí. É legal, assim... gestão, você tem que brigar pelos dois lados, né? Sim. Tem tanto, às vezes, priorizar o lado da empresa, que tem essa ideia mercadológica e tudo mais, mas você também tem que brigar em prol dos plantonistas, para melhorar Claro. a condição, adequar avaliação pré-anestésica que não tinha, tipo, nós estamos implementando no hospital, recuperação anestésica, o que precisa ter, o que não precisa ter. Você tem que começar a olhar Legal, por cara. um Você todo. acaba melhorando a instituição de forma geral, Exato. o atendimento. E isso é o legal. Você poder, tipo, trabalhar e deixar sua marca de, tinha tantos por cento de paciente que tinha hipotermia no pré, no pós-op. Vamos melhorar esses Vamos melhorar dados. os dados. Tinha náusea e vômito, vamos padronizar a medicação. O gestor trabalha com dado, né, cara? Legal demais Sim. isso. E esses cabelos brancos surgiram depois da gestão ou não? Porque dá um estressezinho, né? A anestesia é tranquilo.
Porque a vida dele tava redonda, ele resolveu ser gestor, né, cara? Aí começaram a surgir os cabelos brancos. Aquela foto do cara só o esqueleto, diz Thiago, com 34 anos. Né? Diz o Thiago, gestor, anestesista com 34 anos. Muito bom. Aí. Galera, estamos finalizando. Vocês querem deixar algum comentário? Falar um pouco mais sobre a experiência de vocês aí, mudança de vida? Ou então, melhor, né? Uma recomendação para quem está acabando a residência ou começando a vida aí, ou que está pensando em fazer anestesia. Tem muita gente que desanima. Eu vejo muitos anestesistas desanimando os alunos, sabe? Ah, porque... Ontem eu escutei uma frase, cara, que realmente eu fiquei bem chateado, né? Primeiro que eu não gosto muito de meme de anestesia, porque realmente eu acho que joga a especialidade lá embaixo. Ah, é engraçado, tal, a gente dá umas risadas, mas eu escutei uma frase de uma aluna que falou assim, eu falei, o professor numa sala lotada perguntou qual especialidade eu queria fazer. Aí ela falou assim, estou na dúvida entre otorrino e anestesia. Aí ele falou, anestesia, então você vai ser funcionária de cirurgião pro resto da vida. Né? Então, tipo assim, deu aquela zoada, rindo, né? Ele era cirurgião, cara. Aí eu falei, cara, isso acaba com a expectativa da pessoa, né? Tipo, a pessoa tá ali numa situação de querer escolher, um negócio pra vida dela, e às vezes um professor que ela admira falar um negócio desse, ela exclui na hora a anestesia, né? Cara, mas isso mostra uma incapacidade, assim, do cirurgião, do cara, de ser infeliz aí. Um professor, né, Brian? Não faz ideia do quanto ele depende da anestesia. Exatamente. Né? Eu falei isso com ela, Kikinho. Eu falei assim, mal sabe ele, ou sabe, não sei, mas deveria falar que sem anestesia não tem cirurgia, Exato. Cara. Então, Exatamente. não é... Eu acho que, e a gente consegue fazer anestesia sem cirurgia. É um trabalho braçal, né? Então a gente consegue até... O cirurgião é um trabalho braçal, né? Um trabalhador braçal. É um trabalho, Ah, é um na verdade, mecânico. eu olho Quer pra ver? ele- O cirurgião também, se ele não tiver anestesia, ele vai trabalhar como clínico, plantonista, enfim. Mas a gente tem uma área de atuação bem maior, né? Do que simplesmente anestesiar para cirurgia, né? Pede pra esse cara ler o século dos cirurgiões, aí ver se fala mais de cirurgia ou de anestesia. Ah, né? Kiki, aí sim. Não, eu acho que assim, e também outra coisa, ele resumiu muito a anestesia e outra. Se Muito. for uma coisa tão ruim, você depender do cirurgião, até nisso a solução, porque hoje em dia você pode ir para outras áreas. Você pode ir para dor dentro da anestesia. Você não vai depender do cirurgião. Sim, perfeito. Entendeu? Então. Trabalhar num pré-hospitalar igual o Exato. Luiz, você até na terapia intensiva, dor, né, que você falou, né? Muito massa. Cuidados paliativos, né? Tem uma galera Exatamente, eu acho prestando que- cuidados Sim, paliativos. Se paliativo, depender do cirurgião for um anestesia. problema, existem outras opções dentro da anestesia. Sim. Sim, não que seja necessário, mas você pode ir pra acupuntura também. Exatamente. Que é Acupuntura. uma turma que várias pessoas... Fazer né, anestesia para exames, né? Também, endoscopia. E a tendência é que o mercado, como eu disse mais cedo, né? Tô na dúvida o que fazer. Cara, olha pro mercado, olha como você quer que a sua vida seja. Exatamente. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto. Eu gosto de fisiologia cardíaca, vou fazer cardiologia. Não é por aí, né, Bruno? Né? Caminho errado. E o aluno, mas o aluno pensa assim, né, cara? Eu gosto tanto de dermato, gosto tanto. Pô, mas peraí, né? Vamos ver o que é a dermatologia, o que é o mercado, Não, qual que é a vida do dermatologista. Eu acho que foi isso também que fez eu migrar, assim, da GO para anestesia. Eu comecei a olhar isso. O que seria a minha vida pós-residência? Sim. Eu acho que a qualidade de vida dentro da anestesia é mais possível do que dentro da ginecologia e obstetrícia. Sim. E a gente está conversando, nós 4 aqui estamos conversando, todos nós somos plantonistas, ou fomos, né, em alguma parte, né? Mas uma frase que eu escuto muito é, poxa, eu não quero fazer anestesia porque eu não quero viver de plantão. Primeiro que eu acho que viver de plantão não é de tudo ruim, a não ser que você dê... quantos plantões dá pra dar numa semana? Dá 14, dá 10, 14... É o limite. né? 10, 14, 12. Mas isso é uma fase de vida que você, às vezes você quer, né, trabalhar um pouco mais. Capitalizar. Mas você também existe vida fora do plantão, né, na anestesia, como o Kiko. Dá um plantão, e ele deve ir amarradão pro plantão, porque é o único plantão que ele dá na semana. Que é o dia que ele sabe que é o dia mais ali certinho da vida dele, né? Eu dou plantão na HC 2 vezes por semana, vou amarradão, né? A Débora não sei se dá plantão, mas... Eu dou plantão também. Então, sabe? Eu faço 2 você 24 também, na semana. mas vocês também têm outras formas de trabalhar com anestesia, né? Então, sim, cara, essa frase também é bem ridícula, né, cara? Não. Não, isso é a pessoa que fala assim, não quero viver de plantão. Cara, talvez você não deveria nem ter feito medicina, porque na verdade você vai fazer muito plantão. Mas eu quero ter um consultório, só trabalhar Você vai com... dar plantão no consultório, porque você vai ficar de tanto a tanta alguma hora. forma.
Eu acho que a graça da anestesia é você poder ir para vários lugares diferentes, fazer coisas diferentes, cuidar de pacientes diferentes e tal. Isso é uma coisa que... E você ter a fluidez e a possibilidade de você controlar melhor a sua vida, né? Perfeito. De não ter um grupo enorme de pacientes dependendo de você o tempo inteiro, te ligando. O plantão tem começo, meio e fim, né, Exatamente, cara? isso Tipo, é você tem uma- horário pra entrar, horário pra sair, e você pôs a pata pra fora do Não, hospital. e aquele negócio, cara, plantão, você não compra um laringoscópio, você não precisa investir no Não. local onde você Exatamente. está trabalhando, né, cara? Maravilhoso. Isso é bom E você demais. vê a medicina de cabo a rabo, né? Cabo a cara? rabo. Exatamente. Cabo a Você rabo. tem Você vê contato com criança, você tudo, vê é. idoso, você vê todas as patologias, você... Vê Exatamente, nascer, de animal. vê nascer, vê morrer, vê Costumo dizer captação de órgãos. Costumo dizer que a anestesia é a especialidade que mais entende de medicina de uma forma geral, né? Pelo menos um pouquinho de cada Um coisa. pouquinho de cada coisa tem que A gente saber. cara. entende, né? E é interessante isso mesmo, cara. E uma outra vantagem da anestesia é você não precisar, talvez, criar raiz, né? Por exemplo, montar um consultório, cara, né? Você vai ficar aqui para sempre, né? Vai que você precise sair, como é que você vai fazer com seus Vai pacientes? começar do zero. Começar do zero, tudo de novo. Então, Isso até... Por exemplo, quem pensa em ficar um ano fora. Na anestesia isso é possível. Você consegue um ano verdade. fora e Sim, depois sim. voltar. sim. Agora, para quem é cirurgião, para quem é de alguma especialidade clínica que Como é que faz? demorou 10 anos É verdade, para verdade. conseguir Arrebanhar os seus sua... pacientes. Exatamente. Você não vai largar tudo e... É Então, verdade. essa é outra vantagem da anestesia também. Muito bom. E é legal. tudo isso, cara, e a sensação de você anestesiar um paciente, ter ele totalmente sob o seu controle, na sua mão, e depois acordar e olhar, ele olhar pra você olhar pra ele e você falar assim, caramba, eu sou Nossa, foda, demais. né? Nossa, pra caramba. É alquimia, Muito, todo mundo fala, é alquimia. É legal pura, demais. muito E a legal, anestesia demais. valorizou muito, eu acho, dentro da área médica com relação à pandemia, né? Eu acho, cara, que o nosso valor melhorou aí com relação a... Né? O especialista em via aérea, né? É, exatamente. Pô, é verdade, cara. Luiz- Ninguém manipula a via aérea igual a gente. No podcast com o Luiz, ele falou uma coisa interessante sobre o pré-hospitalar, o anestesista no pré-hospitalar, cara. Pô, a gente é hands-on, a gente tem uma habilidade com procedimento fora do comum, instrumentação de via aérea. Acesso. Pô, acesso. Pô, quem pega acesso igual a gente? É tipo assim, difícil. não, enfermagem pega também, vai. A enfermagem é boa. É, mas a gente tem mais mas o que opção, executa. porque a gente pega central, né, cara? Sim. Pega, enfim. Tem coisa que é só a gente, É. arterinha, pô, é a gente, não tem jeito. E essa monitorização mais invasiva, associado ao conhecimento que a gente tem de via aérea, Via aérea, droga, medicação. E você trouxe muito isso que eu vi em publicação sua, etc. Porque eu acompanho, viu? Acompanho também. Opa! É isso que eu ia perguntar, tá brincando? mas eu sou a favor do servo. Mas a questão de como a pandemia colocou... Eu gosto de servo. Mas o bom é isso, cara. A gente tem Mas eu muita opção, né, Mas eu velho? respeito. Oh, não tem fórmula. Não tem fórmula. Não, e- tipo, o única. cardápio é extenso. É engraçado que eu ponho que é o meu gosto, aí a galera fica puta, velho. Mas peraí, cara. Mas é meu Eu não jeito. posso Não é, falar. não é doutrina, é opção. Cara, tá ligado? É gosto. assim, eu gosto da ketamina, do Ketodex. Pô, mas a pessoa não gosta, tranquilo, mas Bem. fica com raiva porque eu gostar, né? Tipo, né? É engraçado. Eu fazia muita ressonância só com servo. Mais nada. Servinho. Não, servo. Até para adulto. Máscara, dormiu. Máscara laringe. Mais nada. Fica espontânea. E o importante é o resultado, né, velho? É lógico. Ficou top. Acordava super bem. O negócio é lavar bem o servo depois pra não ter náusea. Sim. Medica. Eu gosto muito de Ketodex, eu uso às vezes, mas eu acho que quando você tem que repicar ou manter a infusão contínua, o Demora tempo de a acordar. despertar Não, sim, é o inconveniente, mas acho que toda técnica certa tem o seu inconveniente Mas assim, é e ótimo. o seu as vantagens. Então aí você vai jogando, né? É muito legal. Pô, isso. eu adoro fazer, eu faço muita criança especial, às vezes, fazer um Ketodex IM, tipo, o pai e a mãe ficar tranquilo, Né, a é bom, criança dá uma tá segurança, entrando, tipo, olha, não tá chorando, não tá brigando, não tá gritando, pô, É legal. legal, né? Bom. Mas é isso, né? Tem populações, por exemplo, plástica, vai usar no paciente rígido do Ketodex, é uma coisa meio... às vezes eu recebo mensagem, pô, fui fazer Ketodex no Asa 1 para blefaroplastia. Cara, Agitou, acabou com isso. Eu falei, pô, mas também, né? Você tem que saber individualizar, né, o Exatamente. negócio. Porra, eu falei, nossa. Mas, ô, Renatão, só voltando àquela questão que você falou da importância do anestesista, cara, e que você falou isso, acho que foi num post, uma publicação, alguma coisa assim. Eu fiz plantão no AMB, né, no hospital de campanha da AMB, do começo até o final. E no fim das contas, né, muito plantonista passou por lá.
os que permaneceram e que foram claramente mais bem, né, avaliados e bem quistos e comemorados quando estavam no plantão foram os anestesistas. Ao final das contas, a gente tinha, claro, tinha outras especialidades, tinha infecto, cirurgia gastro, cirurgião geral, mas ficaram muitos anestesistas até o final. E você via que era a turma que conseguia manejar melhor o paciente crítico. Não melhor do que essas outras especialidades que ficaram, mas de um modo geral, de uma turma recém-formada ou de especialidades tipo rádio, otorrino, sim, mas aí... E aí legal. o pessoal viu e falou, caramba, cara, o anestesista, ele segura por quê? Porque, pô, a questão da intubação, que é uma grande questão, um grande trauma para todo mundo, a gente fazia evento, né? direitinho. E que muita gente... O clínico vai entubar. Gente, o clínico vai entubar, tipo, o intensivista vai entubar, a coisa vira... Tipo, todo mundo chama, a enfermagem vai 2, 3 técnicos na coisa. O anestesista vai entubar, tipo, daqui uma seringa só. E estabilizar o paciente. E tem muita gente que morreu na intubação, cara. Muita gente. Meu Deus. Muita gente. Impressionante, hein? Porque, de fato, desaturava muito Na rápido. Covid, né? Nossa, foda. Não, a gente que intubava de primeiro e rápido já Saturava passava muito Exatamente. aperto. Tertinha, setentinha, sessentinha ali, você vai. Nossa, eu vi bem menor do que isso. E nessas UPAs e esses lugares mais distantes aí, com pouca gente, né, especializada realmente, né? Beleza, galera. Bom demais. Foi bom. Gostaram aí de ter vindo? Pô, demais, Tiagão, cara. você veio de Santos, cara. Muito bom. Muito bom. Adorei ver vocês. Que honra, cara. Bom demais. Obrigado, tá? Valeu, Débora. Obrigada. Milhões de anestesistas ao longo do Brasil ouvindo. Que isso, nem tanto. Mas já foi mundo, hein? o Deve mundo- ter gente ouvindo fora do Sim, Brasil. cara, isso é um monte. vocês não vão falar os dados do mundo da anestesia pra vocês, então. Vamos lá. Ai, meu Deus, agora eu tô com Não, medo. foram mais de 500 mil escutadas já. Tem 204 episódios, ou 5. E foi o primeiro do Brasil, podcast, tendo esse orgulho de falar, né, cara? Olha que foi legal, foi cara. construído num aplicativo em 3 segundos, né? E hoje não, hoje tá crescendo, a gente tá tentando, né, trazer isso aqui, esse entretenimento e trazer gente para falar. O que acho que o que eu mais quero é trazer ideias, cara. E, pô, tem quantidade de gente boa que tem aí, né, para falar, né? Nossa, tem muito. Os podcasts estão muito, muito legais. E já foi escutado no ano passado em 26 países, cara. Caraca. Claro, mais brasileiro, mas tem argentino, tem português. Portugal, a galera de Portugal gosta pra caramba. Que cara. bacana. Muito Salve legal. Lisboa, Porto. Galera de Lisboa. Évora. Porto. É verdade, Évora, cara. Vairo. A primo namorou o Vairo lá. Legal Grande abraço a demais. todos os portugueses. são E maravilhosos. o episódio, né, filmado também vai pro YouTube também, tá, pessoal? Vocês podem aí compartilhar com a galera, com os residentes e tal. Pô, com certeza. Tá? Beleza? Fechado. Conseguimos aí mostrar que a gente pode ser muito feliz na anestesia, como todos nós somos. Não me vejo fazendo nada diferente Também do que eu não, faço. também, né? E Definitivamente. assim, e nós trabalhamos totalmente de forma diferente, cara. Olha que interessante, né? Exatamente. Não é só de plantão 12 horas, 5 vezes por semana, 6 vezes, 7 vezes, né? E acho que Legal demais. e essa troca de experiência da forma como cada um faz, como cada um trabalha, cara, isso acho que enriquece a vida de todo mundo. Com sem certeza. sombra de dúvida. Com certeza. Legal demais. Parabéns aí, meu amigo. Que isso. Beleza? Tamo Um junto, papel tá? importante. E outra coisa, sinceramente, muito feliz de ver vocês aqui, porque vocês foram residentes, não meus residentes, mas do serviço. Mas naquela época eu trabalhava muito no HC. Então eu Sim. convivia muito com vocês e, pô, massa demais ver todo mundo aí com sucesso, né, cara? Pô, vocês estão bem pra caramba, cara. Melhor que eu, muito melhor que eu. Valeu demais, tá? Obrigado. Valeu, meu irmão. força, tá? Obrigado por ter vindo, por aceitar o convite. Sei que vocês têm a vida Foi um corrida, prazer. tá? Foi um prazer. Kiko aí com 4 filhos, Thiagão também. O Kiko veio da Bahia, só pra Meu falar com amigo, ele. acabei de chegar. O pessoal Ô, no pai. podcast não tá vendo a cor que Ai, tá aqui. Ele tá Ô, aguardando pai. a gravação do novo Senhor dos Anéis, vai ser em série agora. E não tinha essas pulseiras, né? Ah, as pulseirinhas, o reloginho mais Tô até roots estranhando e que tal. não pôs nenhum Mas vai- tererê no cabelo. Mas vai perder isso tudo por conta da CCH, Vai, centro cirúrgico e exatamente. tal. Vai ter que pá, tirar vai ter tudo. que- A cor vai adornos, embora, né? a cor Adorno- fica amarela. amarela. Do foco, né? Do foco do cinza de São Paulo. Exatamente. Não, mas faz parte. É isso aí. Tá bom, galera. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Olha lá, ó lá. Dá tchau pra galera lá. Valeu, galera. Valeu. Muda anestesia. Tchau. Até mais.